Beleza. Tá aparecendo minha tela aí? Tá aparecendo, mas com a borda do navegador. Bate um F11 aí pra engrandecer. Peraí. Ficar em tela cheia. Que é PDF, né? Então, batu com um F11 aí, que eu acho que ele já mexe com tela cheia. Deu não? Deu? Não? Não. Então, três pontinhos ali, tem tela cheia, deixa eu ver. Tem. Achei. Tela inteira, Vral. Pronto. Isso? Isso aí, deixa eu ver. Fechou. Aí, ora. Foi. Isso aí. Então tá. Vamos lá então, pessoal. A gente vai falar um Mas pouquinho sobre o nosso vamos não, trabalho. vamos nada, bota o REC aí. É o quê? Bota o REC aí pra gravar. Eu já pus. Já? Ah, putz, agora eu vi o botão. Vambora. Depois. Boa noite a todos. A gente fez essa reunião então com vocês para explicar um pouquinho sobre o nosso trabalho, nossa filosofia, nossa metodologia de trabalho, os pilares onde a gente se baseia para montar os treinos, para montar a periodização de vocês. É interessante vocês entenderem alguns aspectos que às vezes vocês podem ter dúvidas no dia a dia e a gente não para conversar sobre o assunto, mas vocês sabendo os pilares fica mais fácil entenderem o todo e os porquês, né, de algumas coisas. Então, vou começar falando um pouquinho sobre nossa equipe técnica, né? Hoje nós somos, cada vez que entra uma pessoa, eu me perco aqui na contagem de treinadores. Nós somos em quantos hoje, Jandosa? Para de falar 10. no mudo. Somos, 8, 10 com navinhas, 9 9 treinadores. treinadores e o Luiz Navas, que é o administrador da empresa. Então, o Luiz Navas, eu e o Luiz, nós fundamos a empresa em 2015, então a Navastri faz 10 anos exatamente esse ano. Começou pela paixão pelo esporte, e aí a gente começou a treinar algumas pessoas, e essas pessoas começaram a gostar e trouxeram outras, e as pessoas começaram a ter resultados, e o negócio foi crescendo assim muito rapidamente, exponencialmente, muito pelo resultado dos atletas nas provas, né? Então a gente teve um boom assim de 2015 até 2018, mais ou menos. A gente nunca precisou fazer propaganda do nosso trabalho, os nossos resultados e o atendimento dos nossos atletas eram a nossa propaganda, né? Então a gente sempre disse, o nosso cliente satisfeito e os resultados desses clientes, né, são o nosso carro-chefe, o nosso marketing. E aí, em cima disso, a empresa foi crescendo e fomos trazendo outros treinadores para trabalhar com a gente. Então, o primeiro que chegou foi o Jandosa, e depois cada um desses treinadores que vocês estão vendo aí a fotinho, foram vindo na sequência, agregando no time, sendo que a gente busca sempre a gente prima sempre por contratar treinadores experientes e também com um bom conhecimento técnico, né? Então, muitas vezes a gente vê por aí treinadores que às vezes têm ao lado de comunicação, de empatia, muito bom de relacionamento interpessoal, mas não tem conhecimento. E o outro lado também não é legal, ter só conhecimento, mas não ter essa parte de relação boa de relacionamento com o cliente. Então, a gente busca um profissional que seja completo. Então, a premissa que a gente tem para entrar no time é o conhecimento técnico e também um bom relacionamento interpessoal, né? Então, cada um de nós, lógico que tem um comportamento, tem uma personalidade, mas a gente se complementa. Então, cada um de nós tem um ponto forte em algum aspecto e a gente conversa muito, troca muita figurinha no dia a dia para a gente se complementar e somar, né? E fazer um time forte tecnicamente e também um time muito entrosado. A gente se dá muito bem, a gente tem um entrosamento entre a equipe muito legal. Isso faz com que o trabalho seja saudável e todo Uma- mundo flua bem, né? Para todo mundo trabalha tranquilo e se sentindo bem. É isso, uma coisa legal também, uma curiosidade, né, sobre a equipe, é que eu não acho, né, pessoalmente eu não concordo que a pessoa
tem que saber, como é que fala? Tipo uma pessoa que estudou, né? Estudou fisiologia, estudou, entende o esporte do triatlo, da corrida, consegue planejar um treino e fazer, né, uma programação bem sucedida, consegue trazer resultados para os alunos. Mas tem um diferencial extra aqui que todo mundo sente na pele o que é a corrida e o triatlo nas nossas vidas. Então, a gente está na ativa, né? Todo mundo treina, experimenta, então planilha nova, periodização nova, protocolo novo. A gente sabe exatamente o que vocês passam, né, nos treinos. Ah, eu sofri nesse treino, esse treino foi gostoso, esse treino foi dinâmico, todas as outras coisas, porque a gente também pratica, né? Então, vira e mexe, não dá para largar em todas as provas, porque a gente, né, primordialmente está trabalhando com vocês, mas já tiveram algumas oportunidades que vocês puderam ver a gente na pista aí, então a gente sente na pele o que vocês sentem também, tanto na corrida quanto no triatlo. Exato, a gente ter participado de provas e continuar participando faz muita diferença. Às vezes o treinador tem muita parte teórica, mas não tem a parte prática. Então, muitas vezes o que funciona na teoria, na prática não dá certo, e vice-versa. Então, a gente acredita muito que a teoria e a prática caminhando juntos. Eu estudei o livro que isso aqui é legal, mas lá na hora da prova não dá certo. Então, É, a gente tem esses dois lados aí que se complementam, a teoria e a prática. só quem já fez sabe como é que a gente se sente no quilômetro 35 da maratona ou na corrida do Ironman. Então, é isso. Então, com o passar dos anos, né, o time foi crescendo. Com o crescimento da empresa, a gente teve que se especializar em alguns setores, senão fica todo mundo fazendo tudo, né? Então, o Jandosa, por exemplo, ajuda a gente com a parte de tecnologia. Muitos de vocês já entraram em contato com o Jandosa para pedir ajuda de alguma coisa. Então, cada um de nós tem um ponto forte que a gente se complementa, como eu disse lá atrás. E o Luiz Navas, que é o fundador da empresa, ele acabou se afastando da parte de treinador justamente para gerenciar e administrar a empresa que cresceu, tá? Desde o início a gente tem uma metodologia própria e essa metodologia ela vem acompanhando o crescimento da empresa, mas lógico que a gente vai se atualizando ao longo do tempo. Então, o que a gente fazia lá em 2016 não é a mesma coisa que a gente faz hoje, né? Justamente porque o conhecimento vai mudando, outras teorias vão aparecendo, outras vivências, então a gente vem se adaptando conforme a ciência e o esporte também vem evoluindo. Então, aqui eu já falei um pouco do início da assessoria, que vai fazer 10 anos. Essa fotinho aqui é de 10 anos atrás, quando a assessoria começou. E aí, de lá para cá, como eu disse, a gente teve muitos resultados em provas, e daí que a gente começou a ser conhecido, né? Então, hoje a gente tem 400 atletas. 2015 começamos com 20, né? Então, muitos pódios, muitos troféus, muitas coisas que a gente conseguiu realizar ao longo desse tempo todo. Tudo que eu vou falar aqui é referente ao triatlon e à corrida, tá? Esse início mais focado no triatlon porque era o carro-chefe da assessoria. Hoje não é mais, a gente vai chegar lá, tá? Então tivemos muitos pódios, troféus, resultados ao longo desse tempo. E aí a gente se consolidou entre as maiores assessorias aqui de São Paulo, tá? E até do Brasil, né? Acho que do Brasil também, poxa. É, do Brasil também. Então, aqui em 2019, nós fomos campeões do Ironman em Florianópolis, aonde a gente ficou em primeiro, com o menor número de atletas. Acho que a gente tinha, dentre todas essas assessorias aqui, a gente que tinha menos atletas mas tivemos melhor pontuação e melhores resultados, né? Que é uma característica padrão nossa, né? A gente entrega mais qualidade do que quantidade. Então, aliás, até a última conquista, né, do último 73 que teve em Aracaju, a gente também pontuou com pouquíssimos atletas largando, né, comparado às outras assessorias que subiram no pódio, e os resultados entregaram mesmo assim o pódio da equipe. Sim, as assessorias tinham 50 atletas, a gente foi com 15, 20. Não, acho que perto de Nem 20, chegou a acho que eram 20, 19 que largaram. E aí a gente ficou entre as cinco melhores assessorias. É, vamos lá. Hoje aqui eu vou falar um pouquinho dos nossos pontos de treino, né? Então a gente tem os treinos de triatlon lá na Estrada Velha de Santos e na PET aos sábados. Os treinos de corrida acontecem no Serete, no Ibirapuera e na USP.
E aí, nesses horários aqui, que sempre vão estar esses horários no calendário de vocês, tá? Então, eu vou falar um pouquinho depois da corrida, mas hoje o nosso carro-chefe não é o triatlon. Hoje nós somos uma assessoria que é 50% corrida, 50% triatlon. Então, com o crescimento do número de corredores na assessoria, a gente foi também acompanhando, né, essa mudança e se adequando e trazendo outros profissionais para trabalhar com a corrida e também esses pontos de treinamento de corrida semanalmente. Então, além desses pontos fixos de treino de triatlon e corrida, a gente faz algumas atividades extras, então algumas clínicas, como a gente fez aqui na praia, essa clínica de águas abertas, a gente tem a clínica de biomecânica de corrida, tem a clínica de iniciação ao ciclismo que o Marcelo fez o mês passado, tem os treinos em Romeiros, então tem algumas atividades extras que não são toda semana, mas que elas acontecem ao longo do ano sempre organizadas e comunicadas previamente para vocês. A corrida que teve semana passada, a Serra de Cubatão também, né? Então, Exato. Essas atividades extras é para a gente trazer para vocês, né, vivências importantes e também pela parte motivacional, para a gente não ficar sempre no mesmo lugar, fazendo os treinos da mesma forma, então buscando unir um pouquinho, né, a parte técnica do treino, mas também a parte de sociabilização e de motivação para vocês. Aí eu vou falar rapidamente dessa parte aqui de planos, tá? Porque tem algumas pessoas que talvez não saibam. Tanto na corrida quanto no triatlon, a gente tem três tipos de serviço. O plano standard, ele é um plano mais básico no sentido dele ser mais enxuto, tá? Por isso ele é mais acessível em relação aos serviços que a gente oferece. Então, por exemplo, os feedbacks dos treinos, eles são através do Training Peaks e eles são quinzenais. A diferença maior é em relação à periodicidade dos feedbacks e os feedbacks serem especificamente pelo Training Peaks, tá? ah, Então, e a parte de personalização também, né? Tipo, se a pessoa tem uma vida muito caótica, toda semana muda a estrutura, tem imprevistos recorrentes, o plano coaching também é mais recomendado pela alteração na exato. planilha. Esse plano standard, por exemplo, não permite a gente trocar um treino pelo outro. Ah, treinador, hoje eu tenho uma reunião, não posso fazer. Então, não dá para a gente ficar fazendo alterações na planilha. Então, ele é um plano um pouquinho mais padronizado, assim, né? Não tem muitas mudanças na planilha. O plano coaching, a análise dos treinos já é semanal, e aí a gente coloca os feedbacks no Training Peaks e também pelo WhatsApp quando necessário. Então, se é uma coisa mais importante, a gente chama o atleta no WhatsApp e vice-versa, né? Se o atleta precisar tirar dúvidas, conversar com a gente, pelo WhatsApp mais vezes por semana. Então, ele é um plano que o acesso ao treinador é com maior frequência, os feedbacks também são com maior frequência e ele permite uma individualização da planilha. Então, por exemplo, eu só posso correr de terça, quinta e sábado, eu não consigo nadar de segunda porque o clube não abre. Então, essas mudanças na planilha, essa personalização da planilha, ela é no plano coaching, tá bom? Que aí já é um outro tipo de trabalho, né? Um outro tipo de demanda para o treinador. Esse plano coaching também a gente faz a análise das provas, a gente faz uma análise da prova depois que o atleta fez a prova, e também a gente faz uma estratégia de prova também, né? Individualizada e personalizada. E aí, para quem precisa de um atendimento um pouco mais próximo ainda, então, não, eu preciso conversar com o treinador muitas vezes, preciso tirar dúvidas, eu quero feedbacks todos os dias, eu preciso de uma aula personalizada, que o treinador treine comigo, me ensine a pedalar, me ensine a correr, uma coisa bem mais próxima mesmo, que tem gente que precisa ou quer, né? Praticamente um treinador personalizado, né? Aí a gente tem o plano premium, que o valor dele é mais alto que o plano coaching, justamente porque ele agrega mais serviços e um atendimento totalmente individualizado.
Quer complementar alguma coisa, Jandosa? Não, é isso aí, vamos embora. E aí a gente tem os serviços extras também, então essa parte de tecnologia, como eu falei, o Jandosa sempre está aí pronto para ajudar com dúvidas mais simples, né? A parte de tecnologia, toda essa parte aí de sensores e tudo mais, mas tem gente que precisa de um atendimento que não manja nada de tecnologia, não entendi nada, não sei fazer nada. Chama o Jandosa, aí o Jandosa faz um atendimento com você por vídeo, uma coisa bem individual mesmo. E aí tem um custo que é direto com ele, é só chamar ele no WhatsApp que aí ele faz uma reunião com vocês individual para assessorar toda essa parte aí de tecnologia. Também a gente tem a avaliação de biomecânica de corrida, que a gente, de tempos em tempos, a gente faz lá na academia sprint em grupos, né? Porque fica mais fácil a gente reunir grupos pequenos e fazer lá com todo mundo junto. Porém, tem também agora a gente vai ter uma parceria com o Arthur, que vai fazer análise biomecânica num estúdio dele próprio. Vamos dar início a essa parceria provavelmente a partir de fevereiro. E aí a gente divulga lá no grupo, então vai ser individual e agendado direto com ele, tá bom? Lá no estúdio do Arthur. E a gente tem a possibilidade também, a gente tem uma musculação que a gente coloca na planilha, ela muda de tempos em tempos, de acordo com a fase da periodização, mas tem pessoas que precisam de uma musculação bem personalizada. Exemplo, tenho hérnia de disco, tenho condromalácia, tenho, sei lá, uma cirurgia no quadril. A pessoa não pode fazer aquela musculação que está lá no Training Peaks, tem algumas restrições, ou não tem aqueles aparelhos que tem na nossa série, precisa fazer outro tipo de exercício. Então, a gente tem a possibilidade dessa musculação ser contratada à parte também, totalmente personalizada, tá bom? Além desses acompanhamentos que eu falei, a gente também tem o acompanhamento dos treinadores nas principais provas, que a gente passa o calendário, já passamos no início do ano, as provas que a gente vai estar presente com apoio, sendo um mínimo de 15 atletas, tá? Nós não cobramos a presença dos treinadores nas provas. Algumas assessorias cobram um X extra, por exemplo, para acompanhar os atletas no 70.3 Aracaju, um exemplo, tá? A gente não faz esse tipo de cobrança, porém, quando, por exemplo, tiver um grupo de 5, 6 pessoas, vão correr a maratona, vou dar um exemplo XPTO, tá? Vou correr a maratona do Paraguai. Tem 5, 6 pessoas e a gente quer o treinador lá com a gente. Aí a gente tem a possibilidade dos atletas dividirem esse custo do treinador, no caso de serem grupos pequenos. Aí a gente, tudo a gente conversa, mas tem essa possibilidade, tá? Agora eu vou entrar na nossa metodologia de trabalho, que é o assunto aqui da nossa reunião. O foco da nossa assessoria, desde o início, a nossa premissa de trabalho é não machucar o atleta, né? Então, a gente desenvolveu todo um trabalho que a gente toma o máximo de cuidado para não lesionar vocês. A gente fez uma pesquisa o ano passado, né? Passamos um formulário. Nosso índice de pessoas machucadas na assessoria é bem baixo, é menos de 10%. E dentre esses 10%, não são pessoas, a grande maioria não se machucou com o treino, se machucaram por outros fatores, que se lesionaram mesmo por causa do treino, não chega a 5%, tá? Então, isso é uma coisa que a gente traz muito como carro-chefe nosso, porque a gente entende que cada vez que você se machuca, você dá 10 passos para trás, e aí você não vai evoluir. Então, a gente desenvolveu alguns protocolos para que o atleta treine com consistência passo a passo, né, sem pular etapas. Então, uma progressão pensada para que você evolua com segurança. Tá? Então, por exemplo, a gente não tem aquela coisa de treino de pista, toda semana treino de pista. Vamos lá para a pista, sei lá onde, toda semana porrada, porrada, porrada. Lógico que, dependendo da prova que o atleta vai fazer uma prova de 10 quilômetros, vai fazer um triatlon olímpico, em algum momento da periodização a gente vai ter que focar em mais intensidade, porém é por um curto período de tempo, não é o ano todo, né? Então, tudo isso é muito bem pensado.
Pode complementar o que você quiser aí, Jandosa. Na boa. Nesse ponto a gente troca, né? Às vezes uma curva de evolução, né? Tem um ciclo que a gente vê no mercado, muitas vezes, e nas entrevistas com os atletas, quando eles estão ingressando aqui no time, que eu treinei, aí evolui muito rápido e machuquei. Evolui muito rápido, aí retomei, voltei, aí cresci de novo e caiu de novo, porque tem que ficar parado por conta de uma lesão, mudar os treinos. Então a gente trabalha, né, porque nem a Thelma falou, mantendo a consistência ao longo da temporada, ao longo dos anos, né, que a pessoa permanecendo bastante tempo no esporte, para ter uma curva de evolução mais gradual e consistente para a pessoa sempre se manter treinando e fugindo de lesões. Então, a gente também manobra rápido, esse é um ponto interessante. Então, esse ponto, tá, pessoal, independente até do plano, acho que vale o toque. Se você, putz, estranhei um negócio aqui, fui correr, meu joelho apitou. Eu acho que em todos os planos vale uma mensagem para quem está te acompanhando, né, o treinador ou a treinadora aí que está te acompanhando, para falar, ó, senti um negócio aqui, para a gente às vezes manobrar a planilha de uma maneira mais dinâmica e evitar alguma coisa que está querendo aparecer que se agrave. Acho que é um ponto interessante. Então, lesão não, né? Um alarme assim, alguma dor, alguma coisa que você sentiu que não é comum. A gente sabe diferenciar um corpo cansado de dor. É, para já avisar a gente para ter uma margem de manobra rápida. Não fica forçando treinar o resto da semana. Vou fazer o protocolo de qualquer jeito, com qualquer dor, para depois isso se tornar crônico e vocês entrarem na geladeira sem precisar. Só aproveitando, independente do plano que vocês tenham de serviços nossos, sentiu alguma dor, sentiu algum desconforto, avisa a gente no WhatsApp, que aí a gente já faz esses ajustes na planilha o mais rápido possível, porque muitas vezes coloca lá no Training Peaks, sentiu o calcanhar, aí a gente vai demorar uns 4 dias para ver o seu mensagem lá no Training Peaks, e aí você já continua treinando 4 dias. Então, sempre que acontecer alguma coisa de saúde ou de lesão, avisa a gente no WhatsApp para a gente ajustar o que for necessário, tá? E aí, eu vou falar um pouquinho sobre a dualidade aí do performance e do lifestyle. Quando a assessoria surgiu, o nosso foco, como eu falei lá no início, era muito mais na performance, muito mais em resultado, no sentido de pódio, colocação, e as pessoas já nos procuravam sabendo que a gente era uma assessoria voltada para performance, né? O pessoal tinha até medo, né? Falava, não, eu vou entrar em outra assessoria para começar levinho e quando eu quiser performance eu vou para Navastrina. Então, Exato. A já até gente assustava a galera. só ficava mesmo os faca na caveira, né? A gente tinha muito esse perfil por muitos anos, esse foi o nosso perfil, sim, foco na performance e resultado. Porém, depois da pandemia, isso mudou completamente, né? Depois da pandemia, a gente começou a ser procurado por pessoas que queriam fazer o esporte mais por qualidade de vida, por saúde, por conhecer outras pessoas, por se desafiar, pessoas que queriam sair da corrida e experimentar o triatlon, pessoas que estavam de saco cheio do triatlo e queriam ir para a corrida. Então, teve essa mudança toda aí depois da pandemia. Hoje, 50% dos atletas são corredores, como eu falei para vocês, 50% de atletas, e entre esse público, eu acho que não chega a 20% as pessoas que quero só performance, quero resultado, quero pódio, quero RP. Não. A grande maioria dos nossos atletas hoje querem usar o esporte para estilo de vida, para serem saudáveis, para terem um desafio, o esporte como saúde mesmo e qualidade de vida, né? E até qualidade mental. Então, isso fez com que a gente mudasse totalmente o nosso jeito de ser e a gente se adaptasse a toda essa mudança que veio também ao longo desses anos da pandemia para cá. E de saber entender também, né, o propósito do atleta. Não é porque a gente atende também o lifestyle agora que a gente esqueceu como faz performance, né? Se vocês tiverem, né, a vida de vocês estiver alinhada para isso, os resultados recentes estão aí para mostrar que a gente sabe entregar também. Mas a gente se tornou melhor em entender né, entender e orientar também, que às vezes a pessoa vem com uma expectativa surreal, aí você vai olhar, ela não dorme direito, se estressa no trabalho, a gente entender mais não só a vida atleta, né, que é o foco do nosso trabalho em organizar e periodizar para vocês, mas tentar sair da casinha e entender
né, quem são vocês fora do uniforme, né? Então, que vocês fazem, como que é a vida de vocês, para entender o quanto até orientar, falar, olha, esse resultado aí pode ser atingido, pode, mas agora talvez você deveria focar em outra coisa, porque sua vida não permite, ou o contrário também, ou acho que aqui a gente consegue até tirar um pouquinho mais, vamos lá? Vamos buscar e aí entregar, né, alinhado com a expectativa de vocês o resultado. Exato. Não é que a gente deixou de ter o nicho performance, a gente continua tendo os atletas que buscam performance e a gente trabalha com isso da mesma forma. Mas hoje a gente sabe bem, essa pessoa tem que tratar assim, essa pessoa busca assado, então a gente já tem esse jogo de cintura para conseguir atender os objetivos de cada um de acordo com que, né, com que as pessoas buscam. E o mais legal é que 90% dos nossos atletas, eles vêm por indicação ou de ex-atletas, alguns até que já estão em outras assessorias e continuam indicando a gente, e indicação dos próprios atletas. Isso quer dizer que a gente está fazendo um bom trabalho. Então, a gente não precisa ficar fazendo impulsionamento nas redes sociais, esse tipo de coisa, até porque a gente não quer crescer desordenadamente. A gente quer crescer de uma forma que a gente consiga manter a qualidade do trabalho, né? E uma curiosidade até sobre esse número de indicações, a gente tem muita gente que pausa, né, a assessoria e não vai para nenhum lugar, né? E é interessante porque até agora, começo de ano, aliás, né, até com aquele ponto da pessoa fazer novos votos no ano novo e tal, a gente recebe um retorno de atletas que são ex-atletas que não saíram por insatisfação ou porque às vezes não é insatisfação, né? Tem gente que sai só porque quer experimentar algo novo, ficou muito tempo ali, quer viver uma coisa diferente, mas a gente tem um histórico muito bom de muita gente que parou mesmo, sabe? Não foi para nenhum lugar. E quando volta, volta a falar com a gente de novo. Então, é um ponto de orgulho nosso e que traz uma satisfação muito grande de um trabalho que tá sendo indicado que está no caminho bom. O que que é a performance, né? A gente sempre prega que a performance é o melhor que você busca de acordo com o que você pode no momento, de acordo com a sua condição de vida, né? Então não adianta você se espelhar, eu quero ser igual a fulano, mas fulano só treina, fulano não precisa trabalhar. O fulano, né? Cada um de nós tem um estilo de vida diferente, então a gente sempre fala, não se compara com a outra pessoa, porque você não conhece o dia a dia daquela pessoa. Busque o que é melhor para você, de acordo com o que você consegue fazer no momento. Então, hoje eu tenho X horas para treinar, eu vou conseguir entregar essas horas que eu tenho disponível, desde que não me atrapalhe o meu trabalho, minha vida social, minha família. Né? Então, cada um de nós sabemos até onde a gente consegue ir. Mas o mais importante é vocês não se frustrarem, né? Não colocar a expectativa no que o outro faz ou o outro consegue. Faça o melhor para você, né? De acordo com as possibilidades que você tem no momento de entregar, né? Acho que isso é o mais importante, né? A E gente entender. nesse mundo de rede social, né, que todo mundo hoje é influencer ou tem uma visibilidade legal, o alcance, a divulgação do esporte é maravilhoso. Mas se comparar com essas pessoas, né, tem que entender que você não está vendo a vida daquela pessoa às vezes como ela é, você está vendo o que ela quer que você veja, o que ela está deixando você ver. Então a pessoa, né, tem toda uma curadoria na postagem de influencers e tudo mais, que a pessoa posta o que ela acha que vai engajar, né? Ela tem meio que para muita gente, mesmo que não é uma profissão 100% do tempo, né? É uma coisa que ela usa para alavancar a imagem dela. Então ela não vai às vezes postar um treino ruim, não vai postar um dia que não treinou, Nossa, um dia que quanta está gente. cansada. Então, tudo isso tem que ser levado em conta também, né? Que as pessoas, quem quiser se espelhar, se espelhe em alguém. Ah, a pessoa teve um objetivo lá que eu também quero conquistar. Legal, é inspirador mesmo fazer isso, mas no final do dia é você contra você. Sim, o que que é performar, né? Performar é você fazer amanhã um pouco melhor do que você fez hoje. Karina, Então, tem que mutar alguém aqui, É, peraí. pega aí, chama aí, tem um. Aí foi já. Então, você fazer um pouco melhor amanhã o que você fez hoje. Então, hoje eu corro para 7 minutos por quilômetro, amanhã eu corro para 6,40, eu já estou performando, né? Então, ou não, eu performar é só tipo, a semana passada eu não tive a mínima vontade de treinar, essa semana eu já estou com vontade, já acordei com disposição, você já está performando. Então, performar é uma coisa muito subjetiva, né? Performar não é simplesmente bater os seus recordes pessoais todos os dias, né? Mesmo porque não iremos. Então, cada um tem o seu performar, né? Então,
Ai, tenho medo de nadar na represa. Ai, morro de medo. Aí a primeira vez que você conseguiu nadar na represa 300 metros, você já está performando, você já foi melhor do que ontem. Então, é isso que a gente procura passar para os nossos atletas, né? Cada um tem que ter o seu sentido de performar. E entender que a gente falou, eu falei ontem sobre isso, uns dias aí sobre isso. Nem todo dia vai ser bom. E a gente tem que entender que tudo bem, né? Nem todo dia a gente está bem, nem todo dia a gente está disposto, nem todo dia vai sair um bom treino, né? A gente tem que sempre pensar no contexto e no macro, né? Não em pequenos detalhes. Então, a gente falou ali, o que é os nossos pilares de trabalho? Primeira coisa é você fazer bem feito de acordo com o que você tem disponível. Então, você tem 5 horas na semana para treinar, vamos fazer as 5 horas bem feitas. Se você não está treinando nada, 30 minutos já é 100%, né? Então, é aquela coisa assim, é melhor eu fazer um pouquinho por dia ou um pouquinho algumas vezes por dia do que eu não fazer nada, né? Então, é isso, você fazer bem feito, fazer, se entregar para aquilo que você está fazendo, mesmo que seja para você seja pouco, né? E aí vem a constância. Se eu conseguir treinar 3 vezes por semana essa semana, semana que vem eu vou conseguir treinar 4, até se tornar um hábito, e depois que se torna um hábito, isso daí fica bem mais tranquilo, né? Depois que se torna um hábito, aí é só você manter a constância. Então é isso, é você fazer de acordo com a sua realidade, você se entregar dentro do que você tem de possibilidade para fazer. A gente trabalha muito na individualidade, então o treino da Cris não é o mesmo treino da outra pessoa. Muitas vezes elas estão se preparando para uma mesma prova, mas a gente tem um olhar individualizado para o progresso de vocês. Então não é simplesmente joga a planilha lá e se vira, a gente não trabalha assim. E aí, o importante que a gente tenta passar para vocês é levar o esporte de uma forma leve, né? Não se cobrar demasiadamente. A gente já tem estresse no trabalho, já tem cobranças no trabalho. Então, se o esporte for mais um motivo de cobrança para vocês, aí se torna mais um motivo de estresse, quando deveria ser a válvula de escape de vocês, quando deveria ser o lazer, né? Então, cada um refletir nisso. O que que eu quero com o esporte, né? Vocês entenderem o porquê que vocês praticam esporte. Ah, porque me faz bem mentalmente, porque é um momento de eu estar comigo mesmo, porque é um momento de eu desestressar, por causa da saúde. Cada um tem o seu porquê. Então, eu sempre falo, encontra seu porquê, faz uma reflexão aí sozinho, cada um de vocês, por que que eu estou procurando correr, ou fazer triatlo, ou correr? O que que eu busco com isso, né? E toda vez que você ficar bravo porque você não conseguiu chegar nos 4:30 de pace lá que você queria, você volta nesse seu porquê para você entender que o esporte é muito mais do que números, é muito mais do que coisas pequenas, né? Isso é muito mais importante para você continuar no esporte por muito tempo e ele ser algo positivo na sua vida e não algo que te traga estresse e pressão. Senão, não tem porquê, né? A gente não é profissional, a gente não precisa pagar as contas com o esporte, a gente não tem que devolver retorno para o patrocinador. A vida do profissional, sim, é um pouco mais tensa e estressante do que a nossa, mas a nossa a gente está fazendo por lazer, né? A gente está fazendo porque nos faz bem. Então, façam de uma maneira que te faça bem mesmo, que seja uma coisa leve, né? Mesmo quem busca resultado, dá para você levar de uma maneira leve. Mesmo que você busque melhorar seu tempo, ou um pódio, ou uma colocação, dá para você levar de uma forma divertida, sem tanta pressão nos ombros. E acho que um ponto para comentar, né, sobre a parte da individualidade aí, é que às vezes, né, vocês podem pegar um ciclo, né, não é que 100% dos treinos vão ser diferentes para todo mundo, porque a gente não inventa treino do nada, né, a gente estudou ciência do treinamento, existem alguns protocolos com alguns estímulos e intervalos de recuperação que a gente sabe que funciona, então eu não posso só abrir um chat GPT lá e falar, gera um intervalo aleatório de treino aí para mandar para vocês, mas o ponto da individualidade é assim, pode ser que no começo de um ciclo, né, no começo de uma temporada e tudo mais, vocês saiam todos do mesmo ponto de partida. Então, os treinos vão ser similares, tal, mas vamos supor, fulano se machucou e a outra pessoa está consistente, ou uma pessoa ficou gripada, a outra não. Então, ali nesse ponto, a gente vai fazer as adaptações para vocês sempre entregarem, né, e entrarem numa linha de progressão coerente com os treinos de vocês. Ah, eu não treinei a semana inteira, a outra pessoa treinou, então vocês vão ver a modulação de cargas ali, muito provavelmente ser diferente entre vocês.
uma pessoa que depois de ficar doente volta muito rápido, a gente já conhece, a outra demora mais para voltar. Enfim, exemplos de individualidade, né? Porque tem gente, por exemplo, que a gente já viu casos da pessoa pegar e chegar e reclamar que a planilha tá igual. Aí depois, na outra semana, a mesma pessoa reclama que a planilha tá diferente, eu queria treinar com a coleguinha lá e a planilha tá diferente dela. Então, assim, a gente tenta aplicar a individualidade, né, de acordo com a entrega de vocês, a vida de vocês, a saúde de vocês e periodizar adequadamente. Então, por exemplo, agora a gente vai ter o 70,3 Brasília. A gente tem atletas que já fizeram 10, 70,3, tem atleta que está indo para o primeiro. Obviamente que a gente vai adaptar essa planilha para essas duas realidades diferentes, não vai ser a mesma coisa para todo mundo, né? O pensamento padrão da planilha é o mesmo, né? Aonde a gente está, onde a gente quer chegar e quais os treinos chaves que a gente precisa. Mas dentro desse macro a gente faz os ajustes individuais de acordo com o atleta, né? E o momento que ele está. Então é assim. Hoje em dia é tudo muito rápido, né? As informações e as coisas vêm muito rápido, então a gente percebe muita ansiedade nas pessoas, assim, de, eu quero chegar lá e hoje mesmo, por exemplo, nem sei se ela tá aí, mas uma atleta me chamou e falou, Thelma, eu vou fazer o Ironman, você sabe que eu sou ansiosa, eu já olhei o regulamento, já começou a discutir o regulamento comigo. Falei, calma, gente, calma, fulano, o Ironman é em junho, a gente tá em janeiro, mas é normal, né? As pessoas, todos nós hoje somos muito ansiosos, né? Mas a gente gosta muito de passar para vocês o conceito da consistência. Não se preocupem se vocês vão conseguir fazer a prova daqui a 6 meses. Se preocupem em fazer um dia, o outro também, o outro também. Um degrauzinho de cada vez, quando você vê, você já está lá fazendo a sua prova. Se você ficar mirando a prova que é daqui a 6 meses, você esquece de entender o processo e cumprir o processo, né? A gente sobe um degrau de cada vez e não 10 de uma vez só, né? Então, o treino de hoje, ele depende do que você fez ontem e do que você vai fazer amanhã. É só isso que a gente tem controle, né? A gente não tem controle. Como será que eu vou estar treinado daqui a um mês? Será que eu vou conseguir fazer tal prova daqui a 10 meses, né? Isso só gera mais ansiedade. Então, é a consistência. Um dia, o outro também, o outro também. Vai entendendo o processo, vai é, curtindo o processo, principalmente, cada dia, cada treino, entendendo que seu corpo um dia está bem, outro dia não está bem. E aí, quando você vê, você vai estar lá no seu objetivo sem ter precisado se estressar com isso. E eu acho que isso vale para o bem e para o mal, né? Até para o pessoal tentar já pensar nisso, por mais que não seja gostoso, do mesmo jeito que o mesmo atleta profissional não ganha todas as provas, né? Tem gente que se destaca mais, mas mesmo assim não ganha tudo, né? E aí tem dia, por exemplo, que pode até dar uma frustração de você, putz, fiz um ciclo e no dia da prova não saiu, ou fiz um ciclo e fiquei doente, né, na véspera da prova, na semana da prova e não recuperou até a prova. Ou pior, às vezes você faz a prova, não entende por que que você não foi bem, e no dia seguinte, 2 dias depois, você começa a ficar gripado, né? E alguma coisa já estava incubada dentro de você e já estava te prejudicando e você não tinha percebido ainda. Então, entender esses momentos, em vez de, vou jogar toalha, ou não foi legal, não sei o quê, tentar achar, né, o motivo, o que aconteceu ali, e olhar para a próxima. Porra, a prova tem toda hora, né? Seja corrida de rua tem 3 por fim de semana, triatlo tem o ano inteiro. Então, entender também quando não der certo, né, e pensar, entender os motivos, né, para também, dane-se, né, tipo, vamos seguir sem pensar, mas tentar entender o que aconteceu, mapear e, se for possível, prevenir para fazer uma prova melhor da próxima vez. Aí uma coisa que é importante é vocês escolherem objetivos de acordo com a realidade de vocês, né? Não adianta eu escolher um objetivo, por exemplo, vou me inscrever numa ultramaratona, mas eu tenho esse tempo todo para treinar, né? Eu estou numa situação financeira e profissional que me deixam ficar tantas horas por dia fora, o familiar, né? Colocar tudo na balança, aí volta no fator de estresse, para não virar um fator de estresse e ser uma coisa legal, né? Então, tenham objetivos que encaixem na sua vida, né? Não é o momento? Pode ser que o ano que vem seja o momento. Então, faça uma prova de 21 quilômetros se você não tem o tempo disponível, ou se não é o momento, por N razões, né? Então, é importante você colocar ali na balança o objetivo, ele ser condizente com a sua realidade aí de vida e pessoal. Isso é importante para ser uma coisa prazerosa. E aí vem aqui, é o que a gente sempre fala, né? Triatlo não é
só Ironman e corrida não é só maratona, né? Então, vem no que eu acabei de falar. Não é porque você não pode fazer um Ironman que você não é um triatleta, e não é porque você não pode fazer uma maratona ou não quer fazer uma maratona que você não é um corredor. É só mais uma modalidade de um esporte que é muito mais do que isso, né? Então, é muito mais legal você. Ah, não posso fazer provas longas, não quero. Ok, você vai estar ativo, saudável e praticando esporte da mesma maneira, só mudou a modalidade. Então, não tem isso de, ah, eu tenho que, né? Ninguém tem que nada. Você tem que fazer o esporte independente da distância, né? São várias distâncias e várias modalidades. E as modalidades longas são apenas uma dessas modalidades, né? Você não deixa de ser corredor porque você não fez as majors, por exemplo, né? Então, a gente saber que correr os 10 quilômetros ali da organização da esquina, você pode ser tão feliz quanto você está numa major lá em Nova York, né? Isso Ou só depende do correr. seu ponto de vista. Precisa nem de prova. Você pode ficar Exato. temporada, anos treinando. A prova é legal, é divertido, o clima e tudo mais, mas beleza, eu quero só treinar, eu quero só viver a rotina, né, o lifestyle do esporte e tá tudo bem também, se você nem quiser fazer uma prova, né? O mote aqui eu acho que é você pode, mas você não precisa. Isso. Você não vai ser menos atleta se você não fizer também, né? É isso. Essa parte aqui eu vou pular um pouco porque fala disso tudo que eu já disse, de estresse, de se divertir e tudo mais, tá? Eu só vou falar um pouquinho dessa parte que eu mandei um áudio até no grupo esses dias sobre a importância de você se preparar para um treino, né? Então, vai ter um treino, olha lá, leia o que é para você fazer. Vai ser um treino leve? Vai ser um treino forte? Preciso levar água? Não preciso levar água? Preciso levar gel? Não preciso levar gel? De lá eu vou direto para o trabalho? Não, vou voltar para casa para tomar banho? Tudo isso, a logística do treino faz com que saia mais leve e saia mais bem feito do que você ligar o relógio lá. Ai, meu Deus, são 10 tiros de 400, eu não estou preparado, eu achei que era um treino leve, aí já ferrou tudo, já estragou tudo. Então, leiam o treino com antecedência, tirem dúvidas com antecedência, se preparem, né? Hidratação, comida, vestimenta, dúvidas, tudo isso faz parte do treino, não simplesmente ligar o treino ali e sair andando, né? Ele sai mais bem feito se você pensar em tudo isso que eu falei para vocês. Então, tenham essa rotina aí de se organizar. E existe uma expressão em inglês que se chama FOMO, né? Que é em português seria o medo de ficar de fora de alguma coisa, né? E essa ansiedade da gente de ficar, vou olhar o celular a cada 5 minutos, minha notificação, né? E tudo mais, é, não permite algumas vezes que a gente foque no que precisa, né? Então, nesse ponto também, só vocês tentarem em alguns momentos, né? Se eu tenho uma urgência, eu tenho uma criança em casa, a babá pode me chamar, é uma coisa. Agora, putz, eu consigo desligar durante a sessão de treino e focar no que eu estou fazendo, viver aquele treino, né, fazer com a maior qualidade possível, tentem fazer isso. Às vezes é legal, até no triatleta tem mais isso, que às vezes está na bike numa rodagem longa, aí você olha para o lado, olha para o outro, tem o que fazer, aí vai mexendo no celular, né, então sempre que vocês puderem, né, desligar e viver aquele momento pleno ali do treino, a qualidade da sessão vai aumentar bastante. Com certeza, tá? Não só vocês vão perceber melhor o corpo de vocês, como vocês vão se conectar consigo mesmos, né? Sem interferências externas. Então, experimentem sair para treinar sem celular, sem notificações, é diferente. E aí eu vou entrar na parte mais técnica, fisiológica, tá? Da nossa metodologia. Muitas assessorias ainda seguem a periodização tradicional, muitos treinadores também. Não vou falar que é errado, tá? É uma maneira de se periodizar. Então, o que que é a periodização tradicional? Ela foi criada lá nos anos 50, 60 pelo Matveyev, né, lá na Rússia. E ela foi criada basicamente para atletas olímpicos, então esportes de rápida duração, né, de curta duração, né? Então, que não é a nossa realidade hoje nos esportes de endurance, né? Então, ela foi criada inicialmente mais, por exemplo, para corredores de 400 metros, né? Pensando mais em esportes de explosão e de curta duração, né?
Então, essa periodização mais clássica, a ideia dela é se começar a temporada com muito volume, e a partir do passar do tempo, esse volume vai caindo e a intensidade vai aumentando, tá? Essa é a premissa, básica desse tipo de periodização. Então, vocês até viram agora no começo do ano algumas pessoas dizendo, ah, rodar, eu tô na base, roda, roda, roda 200 quilômetros em Z1, né? Roda, 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 não sei quantos quilômetros de corrida em Z1. Então, isso aqui é baseado nesse tipo de periodização, tá? Aqui, esse tipo de periodização, ele só permite duas competições no ano, até no máximo três, tá? Pelo formato dela, originalmente, tá? Como o nosso esporte, o foco dele não é na. Vocês concordam comigo que se eu for preconizar a intensidade aqui, ó, intensidade, intensidade. Imagina que eu tenho uma maratona aqui, tá? Nem vou falar de triatlo, vou falar de uma maratona. Imagina que eu tenho uma maratona aqui. Aí eu comecei o ano lá rodando, 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 aí eu vou diminuir o volume e vou aumentar a intensidade. E a minha maratona está aqui. Para a maratona, eu preciso estar treinado mais na intensidade ou mais no volume? Eu preciso estar mais treinado em volume, né? Não que a intensidade não importe, mas eu preciso estar muito mais resistente do que veloz, né? Então, pensando nisso, a gente utiliza a periodização reversa, tá? Que é esse tipo de periodização aqui. Para todo mundo? Não, para a grande maioria, tá? Então, assim, a gente começa o ano trabalhando treinos mais curtos e mais intensos, trabalhando força, velocidade, explosão. Então, todos vocês. É o momento que a gente está agora, inclusive, né? Que a gente está trabalhando treinos de subida, treinos de potência na bike, treinos de aceleração, bastante musculação. Então, a ideia é a gente ficar forte, veloz aqui nesse período para quando for chegar mais próximo da prova, a gente vai aumentando o volume, porque o nosso esporte é de endurance, então a gente precisa estar com o volume apurado, né? Lógico que de acordo com a prova que vocês vão fazer. E aí essa intensidade ela vai diminuindo ao longo do tempo. Não é que a gente não vai trabalhar a intensidade, mas conforme vai chegando perto da prova, a gente vai trabalhando essa intensidade mais perto da característica da prova também. Então, se é um triatlon olímpico, a característica de um triatlon olímpico, se é uma prova de 10 quilômetros, se é uma meia maratona, que a intensidade é mais perto da zona 3. Então, a gente vai diminuindo essa intensidade, aumentando o volume até chegar no ideal ali de combinar o volume ideal com a intensidade característica da prova, tá? Lógico que estou recebendo um atleta que está começando do zero, está sem treinar muitos meses. Eu não vou começar trabalhando ele aqui com intensidade, zona 4, zona 4, zona 4, senão eu vou matar a pessoa, né? Então, aí vem a individualidade, né? Aí a gente vai colocar menos intensidade aqui, ter treinos mais intervalados, não muita coisa em zona 4, talvez mais em zona 3. Aí vem a arte do treinador de conhecer o seu atleta e individualizar o que o atleta necessita no momento que ele está. Então, dentro disso daqui, tem as adaptações de acordo com quem e para quê, né? Para que o atleta está treinando e quem é esse atleta. Se é um atleta que está treinando consistentemente, já tem alguns anos de prática, aí a gente trabalha basicamente nesse tipo de periodização aqui, tá? E só lembrando também, pessoal, que né, a gente não tem aqui na equipe nenhum atleta de pista, né, corredor como é que fala, de atletismo. Então, não corre 100 metros, 200 metros, né, que são as modalidades de sprint, de 400, 800, né, os meio, os tiro curto, né, que o pessoal 800 chama aqui, igual, metros. 800, Para esporte esse olímpico, sim né? cabe essa É, periodização aqui, sim. exato, mas assim, pensando na fisiologia, né, fisiologicamente falando, na literatura, qualquer atividade física constante acima de 3 minutos, né, então a gente só exclui essa galera dos 100, 200, 400, 800, né, e joga para frente. Então, passou de 3 minutos, a fisiologia já considera prioridade aeróbia. Então, até num 5K, né, uma prova de corrida de 5K que vocês estão com o coração na boca, que dura de 15 a 20 minutos para a maioria de vocês aí, né, 20, 25 minutos,
é uma atividade prioritária aeróbia. Então, por isso que a gente na periodização trabalha, né, ao longo do tempo. Ah, por que que eu estou correndo uma hora e pouco? Por que que eu estou fazendo um longão de uma hora e meia, 2 horas de bike? Porque até para as disciplinas curtas, a adaptação fisiológica aeróbia é a mais benéfica para esse tipo de treino, tá, pessoal? Então 3 minutos para frente, a prioridade fisiológica é aeróbia. Então, até os 5K, por mais que você corra bufando lá, com o coração no pescoço aqui batendo, é prioridade aeróbia. Só para vocês entenderem, imagina que a prova está aqui, né? Então, se é um Ironman, por exemplo, a intensidade vai estar aqui. Se é um meio Ironman, a intensidade já vai estar um pouquinho mais para cima. E aí o volume vai estar um pouquinho mais para baixo. Se é uma prova olímpica, a intensidade vai estar um pouquinho mais alta e o volume um pouquinho mais baixo. Então, essa combinação aí das duas valências que a gente vai tratando individualmente de acordo com a prova. E aí a gente passa os treinos, então, vocês já conhecem, né? Os treinos eles são estruturados ou por pace, ou por frequência cardíaca, ou por potência no caso dos triatletas e ciclistas, ou por percepção de esforço, sendo que a gente pega bastante no pé para vocês entenderem o corpo de vocês e aprenderem a treinar por percepção de esforço, né? Então a gente usa uma escala de 1 a 10, onde 1 é muito leve, 10 é máximo, né? E a gente pede para que vocês treinem também entendendo o corpo de vocês. Assim, hoje eu não vou usar o relógio. Por exemplo, é um treino Z1, Z2, muito fácil. Eu não vou usar o relógio e vou tentar manter essa percepção de muito fácil. O que que é muito fácil? Eu consigo trotar e conversar, trocar ideia, tudo mais. Então, hoje são 10 tiros de 400. Aonde que é os 10 tiros de 400? É aqui, né? No 8, 9, às vezes chegando no 9,5. Eu não vou olhar o relógio e vou tentar correr esses 400 com essa percepção de 9, 9,5. Bem ofegante. Para vocês prestarem atenção nas respostas do corpo de vocês. E até porque pode acontecer da tecnologia não funcionar. Já aconteceu comigo de numa prova o relógio parou, morreu. E aí eu tive que saber usar a minha percepção de esforço para entender, nossa, isso aqui tá forte, tá leve, tá médio. Quanto tempo será que eu consigo sustentar isso? Então, é importante vocês não dependerem 100% da tecnologia, mas aprenderem a escutar o corpo de vocês também. E uma coisa também, pessoal, com o tempo, né? Tipo, você é um atleta que acabou de começar, você tem que aprender a refinar isso aí, né? Então, os primeiros treinos às vezes não vai casar, e é por isso também que a gente pede para vocês sempre preencherem no Training Peaks ou no próprio relógio, se ele te sugere aquela rodinha de escala de percepção. Se importem, né, e gastem mais uns segundinhos ali para selecionar a carinha, o nível de intensidade, para vocês passarem essa informação para a gente, porque a gente faz, né, o match dessas informações das zonas que a gente tem mapeadas depois que vocês fazem os testes individuais. Para o Silvio, põe no mudo aí rapidão, por favor. Acho que tá vazando algum áudio aí das zonas dos testes que vocês fazem com a percepção. Então a pessoa vai lá, a frequência dela para a gente na nossa leitura está em zona 4, zona 5. A pessoa está reportando 2 de percepção de esforço, está errado, né? Ou sua cinta está com problema, ou você tá achando que está sobrando e a gente sabe que não está. Então a gente faz esse casamento e nos feedbacks a gente acaba orientando vocês também para ir refinando essa percepção. Então, se você é um atleta mais iniciante ou às vezes experiente e não tem essa percepção, é importante entender e balizar isso aí. A gente sempre pede para vocês, coloquem as informações dentro do treino, terminou o treino, abre lá o treino no Training Peaks, aí tem um espacinho lá, é da comment. Aí você coloca lá, me senti bem, foi difícil, foi fácil. O que você achar que é importante comentar sobre o treino? Achei que não ia conseguir, mas acabei que consegui fazer melhor do que eu pensava. Qualquer coisa que você ache que pode comentar ali em relação ao treino. Tive que diminuir a velocidade, consegui aumentar a velocidade, me senti bem, me senti cansado. Toda informação que vocês conseguirem colocar lá ajuda a gente a avaliar o treino e prescrever os próximos, porque aí a gente sabe se você está indo bem, se você está muito cansado, se a gente tem que tirar um pé um pouquinho. Então, tudo. Tenham o hábito de anotar lá no Training Peaks as sensações de vocês em relação aos treinos, tá? Ajuda bastante a gente.
Então, agora nesse começo do ano, como eu falei, no nosso tipo de periodização, agora né, no janeiro, fevereiro, mais ou menos, a gente trabalha mais força, potência, estímulos neuromusculares, os treinos em Z1 para ter as adaptações cardiovasculares, os treinos no limiar e acima do limiar para a gente trabalhar a tolerância ao esforço. E a parte técnica e de habilidades, que são os nossos treinos presenciais, tá? Nem todos vocês participam dos nossos treinos presenciais, a gente sabe, mas quem está perto da gente aqui e puder participar, pelo menos uma vez por mês, sempre é momento de aprender alguma coisa nova e treinar, principalmente algumas habilidades que, quando a gente está longe do treinador, a gente não consegue. Embora nós sejamos em oito, nove, né? E 9. nem todos estejam em todos os treinos, porque a gente faz um rodízio. Por exemplo, a pessoa treina comigo e o Jandosa que está lá no treino. Pode tirar dúvida com o Jandosa. Ó, Jandosa, me vê correndo aqui, vê se eu estou correndo legal, vê se eu tenho alguma coisa para corrigir. Tenha o hábito de ter essa troca conosco, porque a gente está bem habituado e super, super aberto para ajudar qualquer um de vocês, mesmo que seja treinado por outra pessoa, tá? A gente está bem sintonizado e bem alinhado com isso. Então, vocês estão nos locais de treino, usem quem estiver lá. Então, como eu falei, aí a gente tem o treino base, né, onde os treinos mais curtos e mais intensos, e aí conforme a gente vai chegando mais perto da prova, a gente vai fazendo os treinos com intensidade mais específica para as provas, tá? Então, treinos em ritmo da competição, treinos numa zona de potência ou de pace X, aí é o momento de você treinar a sua nutrição para a prova também, seja uma maratona, seja um Ironman, seja 21 quilômetros, você tem que treinar exatamente da maneira como você precisa fazer na prova, então não é deixar para fazer na prova que vai dar ruim, então a nutrição também tem que ser treinada, você treinar a sua tolerância ao esforço. Então, eu quero fazer a meia maratona para 5 de pace. Então, a gente vai passar alguns treinos, né, com esse pace que você quer correr na prova e você treinar as suas percepções, e a sua tolerância a esse ritmo, os volumes que a gente precisa para a prova, adaptações específicas para essa prova e o fortalecimento também. Então, tudo isso, os treinos específicos para a duração e intensidade da prova, eles têm uma duração X, geralmente 12 semanas, 10 semanas, que são logo após essa fase de base que a gente está agora, que são os treinos mais curtos e mais intensos, tá? Então, a ideia é a gente ganhar algumas capacidades agora de força, velocidade, explosão, para a gente transferir esses ganhos para quando a gente aumentar os volumes para sua prova-alvo, tá? Seja 10, 21, 42 quilômetros, a gente transfere esses ganhos agora do início do ano para a fase competitiva, tá? Que vai durar de 10 a 12 semanas em média. Então, entrando um pouquinho na corrida, né? A gente tem muitos tipos de treino, né? Lógico que a gente não vai colocar todos de uma vez, de acordo com a fase da periodização, a gente vai mudando esses tipos de treino. Então, a gente tem treinos de caminha-corre, treinos leves por frequência cardíaca, treinos de endurance por pace, os treinos de aceleração máxima, que são aqueles treinos de explosão, 20, 40 segundos correndo o mais rápido possível, treinos de subida que podem ser na rua ou na esteira. Os treinos na rua, a diferença deles é que você vai precisar descer e quando você desce, você obrigatoriamente tem que treinar a fase excêntrica da corrida, que também é importante. Na esteira, a gente não tem essa fase excêntrica, a gente só tem a fase de subida. E aí a gente encaixa ou um ou outro treino de acordo com o nosso objetivo. Então, às vezes eu quero que o aluno faça na esteira justamente para não ter essa fase de descida, porque ele vai ter um treino importante de tiro amanhã, por exemplo. Então, tudo isso é pensado quando a gente monta uma planilha, tá? Os treinos de tempo run, que é na intensidade da prova, os treinos intervalados, que eles podem ser intervalos longos, então intervalos de 1 quilômetro, 2 quilômetros, até intervalos curtos, de 2 minutos, 4 minutos, 5 minutos, tá? E os treinos fartlek, que aí a gente brinca com a velocidade e a duração dos estímulos. É um treino um pouco mais dinâmico, mas ele também tem seu lugar dentro da preparação, da periodização.
Aqui eu vou falar um pouco rápido, só para a gente não se estender demais, tá? Mas eu vou falar um pouquinho sobre cada tipo de treino. Aqui falando para os triatletas. Então, nos treinos de bike, a gente tem os treinos de Big Gear, que são os treinos onde a gente usa cadências mais lentas na bicicleta, mas com uma resistência grande. Então, você vai estar com uma marcha pesada e uma cadência baixa, tá? O objetivo desse treino é você melhorar a sua eficiência da pedalada. Então, você melhorar a sua aplicação de força no pedal. A gente tem os treinos de potência máxima, que a ideia deles é recrutar o maior número de fibras musculares possível e, com isso, melhorar a sua coordenação muscular. Os treinos neuromusculares, que são aquelas acelerações de 20, 10 segundos, a ideia também é recrutar mais fibras musculares, mas também otimizar a velocidade com que os seus neurônios mandam a informação para os músculos. Os treinos intervalados, que eles podem ser curtos ou longos também, assim como na corrida, depende da fase que a gente está da preparação. Os treinos leves e regenerativos e os treinos de endurance, que é você manter uma intensidade X por um longo período de tempo. E a mesma coisa da corrida. A corrida é a mesma coisa dos treinos da corrida aqui, os mesmos tipos de treino da corrida do triatlon. A diferença é que no triatlon a gente tem os treinos de transição, né? Bike e corrida. E aí essas transições elas podem ser mais curtas ou mais longas, depende da prova que a gente está treinando e a fase dessa preparação. E vale um ponto aqui, pessoal, hoje, né, falando da parte do ciclismo, do triatlo, né, que a tecnologia ajuda bastante. Muitos de vocês já estão com a tecnologia atualizada, moderna, com rolo de treino, né, inteligente, smart, que o rolo é considerado interativo, né, que o rolo atua na modulação de cargas, a gente prescreve o rolo, né, o tal do erg mode, que o rolo tranca a carga ali para você e a prescrição é forte, ele segura forte, ele é leve, ele segura leve. Mas lembrando tanto do momento dos treinos de vocês, quanto esses treinos, por exemplo, de potência máxima ou de big gear, o ideal é que vocês, em alguns momentos, ajustem dinamicamente a prescrição, tá? Não fiquem agarrados àquela prescrição ali, né, como uma muleta. Então, por exemplo, um treino de potência máxima. Vai ter um dia que você está mais cansado, você dormiu mal e tudo mais, que você talvez nem vai chegar no número que está lá. Então, é ideal que você ajuste isso, né, no software que você está usando para deixar esse treino executável, né? Putz, eu não estou nem conseguindo chegar na potência hoje. Não é que você perdeu o fitness, às vezes você só não recuperou legal de alguma coisa, né? Que nem eu falei, dormiu mal, se alimentou mal, foi num happy hour e tomou umas e no dia seguinte você não tá legal, então ajusta para baixo. E vai ter dia que você vai estar com a faca no dente ali e fala, porra, esse aqui era para ser um zona 5, zona 6, a ideia é que ele seja muito forte. E aí você termina com uma sensação que daria para fazer mais, né? Pensando no total de séries, vai para cima. Então, nesse dia você sai da casinha, no outro dia você retrocede, recua e assim vai. Então, por exemplo, um treino de big gear, né, de força, dificilmente ele vai ser um treino que você termina entregue, esgotado. Ele é forte, né, cansa, né, o tempo sob tensão no músculo aumenta, mas você tem que estar com a rédea na mão. Isso vale para a galera da corrida também, tá? Então, um treino zona 3 é um treino onde eu tenho que. São 10 séries. Todas as séries eu tenho que estar bem. Eu tenho que me sentir bem, forte. Você não pode ir quebrando ao longo de um treino zona 3, né? Você tem que ser uma intensidade que você consiga o tempo todo correr forte. Correr forte assim, me sentindo, né, um ritmo encaixado, numa postura boa, me sentindo bem. Zona 4 já é um pouquinho mais, né, para tanto triatlo quanto corrida, já é um pouquinho mais forte ali. Eu tenho que estar, né, para algumas séries ali, se tem 10 séries, a sétima, oitava ali, eu já tenho que começar a sentir a fadiga atuando, tá? Então, pensar, entender o que a gente quer passar para vocês, e para isso vocês podem escrever nos comentários, podem tirar dúvida com a gente, para a gente sempre estar alinhado. E o dia do Z1 também, né, falando do outro extremo para baixo, é leve. É muito leve, né? Quando é Z1, deixa leve, deixa fácil, né? Você vai ver que no dia seguinte, em vez de você carregar a fadiga e estar quebrado no dia seguinte numa sessão de treino, você vai estar legal. Vai parecer às vezes que você nem treinou, e é isso que a gente quer, tá bom? A gente sempre fala, faça o melhor para o dia. Vou dar um exemplo. Meu treino é 8 de 3 minutos de corrida, 4:30 de pace. Não começa já 4:20. O que acontece? As pessoas já começam a 4:20.
E aí já paga para ver se vai conseguir manter aquilo lá. Aí o que acontece é que a pessoa vai diminuindo até chegar nos 5 por quilômetro, né? E no dia Faça o seguinte ela tá contrário. quebrada. Faça o contrário. É 4,30 de pace que tá lá, comece mais conservador. Ah, vou começar o primeiro a 4,40 para eu ver se eu tô bem hoje, se eu consigo manter. Legal, consigo manter, vou puxar um pouquinho mais. Então é importante vocês terem essa sensação de esforço de vocês, como que vocês estão se sentindo no dia. Tem dia que vai encaixar, tem dia que não vai, né? Ah, legal, consegui fazer os 4,30 todos, beleza, até consegui puxar um pouquinho mais. Não, hoje eu não tô legal. Então, ao invés de fazer 4,30 eu vou fazer 4,45. Não é por 15 segundos mais devagar que o treino vai ser ruim. Muito pelo contrário, né? É aquilo que seu corpo pode fazer aquele dia, é o seu máximo daquele dia. Então, isso é importante vocês terem em mente. Não é porque Aí às está vezes, lá no seu relógio lá 4,30 que você precisa fazer aquele pace. Você precisa fazer o mais próximo que for possível. Se o com a mais próximo sensação daquela possível, entrega, né? aquela sensação de esforço intenso. Mesmo que não seja 4,30, seja 5, é o seu intenso para o dia. Entendeu? E uma coisa que eu gosto de brincar quando é treino de esteira, que na esteira é legal porque você tem todo o controle das variáveis, né? Então, por exemplo, são 10 estímulos, sei lá, de 500 metros. Eu comecei a 12 por hora, aí 12,1, são 10, então dá para ir de 12,1 a 13 se eu estiver me sentindo bem. 12,1, 12,2 é igual o sapo na água que o pessoal fala, né? Você bota o sapo na água fria e vai aumentando devagarinho a temperatura da água, o bicho morre Até cozido e nem porque o seu percebe. corpo vai aquecendo, as articulações vão lubrificando, vai ficando mais fácil. Então, não começa já mais forte, começa mais conservador e vai puxando um pouquinho mais a cada estímulo ao longo do treino. Exato, e se chegar no momento que, no 12,5 eu já senti que tá passando o ponto. Para ali e termina todas as séries nessa intensidade. Aí eu vou falar rapidamente da natação, tá? A natação de piscina é uma coisa, a natação de triatlon é outra coisa, tá? Então, o que acontece muito? A pessoa vai para academia e treina com o treinador lá da academia que dá aula para piscina, e aí a técnica é bem diferente, porque a gente sabe que nadador de piscina tem que bater bastante a perna, tem aquela coisa de trazer o cotovelo lá em cima, e um monte de coisa que no triatlon vai mais atrapalhar do que ajudar. Então, tomem cuidado com isso, de não trazer para o triatlon vícios da natação da piscina. Se vocês não têm, a grande maioria dos triatletas tem dificuldade com a natação porque não nadaram quando crianças. Assim, eu chuto que uns 80% dos triatletas têm dificuldades com a natação. Então, assim, busquem um profissional se for necessário para fazer umas aulas particulares, para aprimorar a técnica. É melhor, às vezes, dar um passinho para trás e fazer educativo, educativo e algumas coisas para apurar a técnica do que você ir ganhando volume em cima de uma técnica não apurada. Para você corrigir depois é muito mais difícil. Então, se você não sabe muito bem nadar, não tem o hábito de nadar quando criança, tem dificuldade com a natação, pense em fazer umas aulas particulares, dar um foco na técnica por um período de tempo, para depois você aumentar o volume e começar a nadar 3.000, 3.500, 4.000, do que você começar a nadar de qualquer jeito em cima de uma técnica mais ou menos, porque vai ser muito mais difícil de você evoluir depois, tá? Experiência própria. E aí, tenham em mente que quanto mais contato com a água você tiver, mais fácil vai ficar você nadar, né? Então, é melhor você nadar 4 vezes por semana 1.000 metros do que você nadar 2 vezes por semana 3.000 metros. É melhor você ter mais frequência e menos volume do que você nadar muito, menos vezes por semana, tá? Você vai evoluir muito mais. E aí tem o hábito de, quem é triatleta, tem o hábito de nadar em águas abertas, então a gente tem parceria com uma pessoa que faz treino lá no Guaiúba, no Guarujá, a gente tem as nossas clínicas lá na Represa. Não deixem para entrar nas águas abertas no dia da prova, porque a chance de dar ruim é muito grande, tá? A parte psicológica principalmente. Então tem o hábito de algumas vezes nadar fora da piscina, fora da sua zona de conforto, experimenta nadar algumas vezes com a roupa de borracha, para você se habituar ao nado com a roupa de borracha, que é totalmente diferente. Então, são detalhes que vão fazer com que você nade gastando menos energia. A ideia da natação no triatlo não é você sair em primeiro da água. A ideia da natação no triatlo é você. O triatlo é a primeira modalidade, a natação é a primeira modalidade, ou seja, você está aquecendo o seu corpo para as próximas fases, né? Se você se matar ali na natação, seja porque você nadou forte demais, seja porque você não está bem condicionado, aí você vai se arrastar nas outras modalidades. Então, a ideia da natação é você gastar menos energia
para você poder pedalar e correr bem depois, né? Então, não subestimem a natação, tipo, ah, a natação é só 10% da prova ou 20% da prova. Não. Você tem que treinar também, principalmente para você não sair morto da água, tá? Para você sair, você pode até não fazer um tempo dos sonhos, mas você tem que sair inteiro para as próximas modalidades. Quer falar, Jane? Não, é isso, natação. E a natação é um meio estranho, né? É um meio que a gente não vive, a gente nós não somos seres aquáticos. Então, esse ponto de se você não tem essa vivência, ganhar essa vivência, e às vezes é uma coisa que parece até coisa de orgulho, né? Inconscientemente a gente entra com esse orgulho de falar assim. Ah, eu não vou ficar fazendo até bolinha na água para respirar direito, né? Ficar fazendo aqueles exercícios de criança, aprender igual uma criança a nadar. Eu acho que é o melhor caminho se você não sabe nadar é ceder a isso e, né, que nem aprender a se movimentar no meio aquático, né, com exercícios específicos, com uma progressão do aprendizado ali para depois fazer volume, se deslocar na água, né? Entender o meio aquático, se posicionar com o corpo adequado para ser mais eficiente, e aí sim você começar a aplicar volume no treino. Tem um professor meu da faculdade que uma época ele me treinou, ele falou assim, Thelma, para correr, para nadar rápido, você tem que aprender a nadar devagar. E é exatamente isso. Você tem que aprender o primeiro devagar para depois você querer. Não, né? Não pula etapas, né? É isso. Os principais erros que a gente vê no dia a dia. O atleta treina muito forte no dia que é para ser leve. Então, eu corri mais forte porque eu estava me sentindo bem. Aí o treino que era para ser Z1 saiu Z3. Ou o contrário, o treino que era para ser intenso, ele não conseguiu fazer forte justamente porque o treino que era para ser leve, ele fez forte. Aí vira uma bagunça e vira tudo, ao invés de ser forte e fraco, vira tudo mais ou menos. E aí a pessoa deixa de evoluir por causa disso, porque não vai ter o descanso adequado para fazer o próximo treino, e aí entra numa roda que não vai melhorar nunca. Porque o Z1 foi Z3, o Z4 foi Z3, ela só treinou Z3. E aí não vai evoluir mesmo, tá? E ainda Então, se cuidado, machuca. e se machuca. Cuidado com a intensidade dos treinos, não mudem treinos de ordem, tipo, eu arrastei daqui para lá, porque a gente já monta a planilha pensando no treino de ontem e no de amanhã. Se você joga para cá, aí já bagunçou todo o nosso pensamento e não vai render também. Você já vai fazer o outro treino cansado, porque aí você já vai encavalar dois treinos fortes junto e não vai dar certo. Então, sempre conversa com o treinador quando você precisar fazer alguma mudança. Outro exemplo comum disso é a pessoa às vezes falar, beleza, eu não treinei 3 dias, mas agora sei lá, peguei um dia de folga no trabalho, eu tenho o É, dia inteiro para treinar e querer pegar tudo e fazer num dia só, e tá não aí, ó, funciona. compensar treinos. Ai, professor, eu não treinei segunda e terça, então eu fiz os 4 treinos hoje. Não façam isso, tá? Não, É, não, não, você não vai ganhar, você não vai correr atrás do prejuízo, você não vai ganhar performance e você ainda corre o risco de se machucar, além de você vai ficar exaurido no dia seguinte. o treino se baseia no total, né? O melhor resultado do treino é a sua capacidade de absorver e se adaptar a ele. Então não adianta você fazer um monte de treino num dia, seu corpo não vai assimilar aquele volume de treinamento do nada aumentado. Competir com muita frequência acontece bastante, então aquele atleta que todo mês tem uma prova, sempre que a gente faz uma prova, a gente precisa se preparar alguns dias antes para ela e se recuperar alguns dias depois dela, né? E aí, se você faz isso todo mês, já são pelo menos uma semana por mês que está perdida, porque você está com essa semana foco naquela prova. E aí você deixa de evoluir, tá? Você não precisa ter prova todo mês para se motivar ou para melhorar, muito pelo contrário. Se você fizer uma prova programada a cada 3 meses, bem preparado, com todo um começo, meio e fim, você vai ter um melhor resultado. Você vai se motivar muito mais do que você ficar fazendo prova todo mês e não sai daquilo. Você não vai evoluir e pode se machucar. E aí, quando a gente pensa em treinamento, pensem não só no nosso trabalho aqui de treinador, mas pensem em ter um apoio. Quanto mais longa a prova, mais importante isso, né? Você tem um apoio do nutricionista, às vezes um psicólogo do esporte,
um fisioterapeuta para evitar lesões, um médico do esporte, entre outros, tá? A gente tem algumas pessoas para indicar, principalmente a nutrição, gente. Não adianta nada a gente fazer, planejar tudo, e aí a nutrição é o mais importante para que o nosso trabalho aconteça, né? Carro sem gasolina não anda, então é muito importante, não subestimem a nutrição, tá? Em relação ao recovery, o melhor recovery é esse aqui, ó, sono, alimentação e hidratação. Não adianta você fazer bota de choquinho lá, de, como chama aquilo lá? O que? A Aquela bota botinha. lá. É, tem o Normatec lá, a É isso botinha. aí. Não adianta fazer bota, fazer gelo, fazer massagem e não cuidar do básico, que é o mais importante, dormir bem, se alimentar bem e se hidratar bem. E aí, alimentação e hidratação não só durante o treino, né? Fora do treino, antes, depois, no seu dia a dia. É, é aí que é o ponto-chave para você se recuperar bem e treinar bem no dia seguinte. Ou seja, não adianta nada eu terminar um treino, aí eu vou tomar qualquer coisa alcoólica, mas aí depois eu vou na massagem. Sua massagem não serviu para nada, porque você saiu do treino e foi beber. Um exemplo, tá só, tá? Mas assim, a gente pensar no que é mais importante, porque às vezes a gente está gastando dinheiro com coisas que não vão adiantar muita coisa e o básico que funciona, né? É, e saber equilibrar isso também, né? A fase do treinamento, né? O que que você quer da sua prova, o que que você está esperando daquele ciclo, daquela temporada, né? E saber dedicar com cada coisa que você acrescenta. Você tem a fórmula, né? Você, seu trabalho, sua família e seus treinos. Tudo que você jogar nesse balaio aí, ele tem uma capacidade limitada. Então você vai botar a galera, happy hour, você vai botar o social, aí você vai botar um monte de coisa, vai transbordar, alguma coisa vai vazar desse balde. Então, e saber também que tem hora que, pô, eu quero ir pro happy hour com a galera, e amanhã eu vou pegar leve no treino e vou assumir que eu vou ficar uns dias, Meio dois dias ali estragado e tá para tudo bem. render, e É, tá tudo bem. É saber o momento de aplicar. E você, não vou meter o louco e fazer tudo isso perto de um ciclo de maratona, de uma prova A, né? A gente tem prova A, B e C. Então, a prova A é a que eu considero mais importante no ciclo. Então, eu não vou priorizar isso num ciclo de prova A, eu vou deixar isso para baixa temporada, final de ano que a galera já está desacelerando. É saber o que que você quer, o momento que você quer isso e saber que tudo que você adiciona a mais nessa fórmula de família, trabalho e esporte, você está diminuindo as chances do outro lado. Então, não precisa virar um boneco de cera sem emoção ali, eu vou treinar 5 horas, você vai perder o tesão e vai largar o esporte. E também saber que hora que eu priorizo e que hora que eu não priorizo cada coisa. tá. A gente pega bastante no pé do fortalecimento, tá, gente? Porque ele é importante não só para você evitar lesões, mas também vai te ajudar, principalmente para evitar lesões, mas também vai te ajudar a treinar melhor, a performar melhor. Ele ajuda na economia de movimento, então a musculação é super importante, tá? Não deixem de segundo plano. E a recuperação que eu já falei, né? A recuperação, a melhor recuperação é alimentação, sono, hidratação, mas junto com ela tem outras maneiras de você acrescentar, né? Maneiras de ajudar na sua recuperação, que aí é o rolinho de liberação, massagem, etc. A sauna uma ótima maneira de você recuperar o seu corpo mais ainda do que o gelo, tá? Se quem tem à disposição sauna ou banheira para fazer imersão na água quente, ela ajuda muito mais a recuperar a musculatura do que o gelo, tá? Isso já tem bastante trabalho científico comprovando isso. O gelo ele é mais analgésico, é mais para tirar aquela dor do treino e muito menos para recuperar. Para recuperar, o calor é muito melhor, tá? Exato, o gelo trabalha mais com sensação e a sauna com adaptação. O gelo, às vezes, você até inibe processos naturais do seu corpo, né? Pra vocês terem ideia, falando em miúdos aqui, quando você treina, né, você gera microlesões no músculo e você gera umas cascatas na fisiologia que são cascatas inflamatórias. Então, a recuperação começa com um processo inflamatório, só que é um processo inflamatório saudável, né? Não uma inflamação desenfreada. E o gelo ele bloqueia, né, a ação dessas enzimas que iniciam um processo inflamatório que inicia a recuperação. Então, vocês meio que estão bloqueando uma ação natural do seu corpo com imersão no gelo. Ele é legal para quando você vai, dependendo do ciclo, do momento, você fazer uma analgesia, né, que nem a Thelma falou, uma parte, né, mais
tipo, diminuir alguma dor, cansaço, alguma coisa assim, mas a adaptação do treino, o gelo atrapalha. O gelo ele serve para muito pontual e assim, uma coisa aguda, não é uma coisa que você faz toda semana. Se você fizer toda semana, você deixa de ter adaptações. A gente precisa ter algumas microlesões e algumas inflamações para o seu corpo aprender a lidar com essa inflamação e criar mecanismos de superar essa inflamação. Vou falar do jeito que vocês entendam facilmente, né? E se a gente fica fazendo gelo toda hora, a gente deixa de ter essas adaptações que o nosso corpo é capaz de criar. Então, como a gente fica doente, a gente pega uma gripe, nosso corpo ele cria anticorpos, né, para vencer essa gripe. É a mesma coisa no treino. Você cria, você causa inflamações no seu corpo com o treino, mas o próprio corpo ele é capaz de se regenerar e se reorganizar. Se você Mais forte. e ele sai mais forte, mais adaptado. Se você fica fazendo gelo toda hora, seu corpo deixa de criar essas adaptações que ele conseguiria naturalmente. Aí aqui tudo que a gente já falou, você dosar o treino com família, trabalho, a gente pega bastante nesse ponto aqui, porque tem que colocar na balança o que que é importante para você e priorizar o que é importante naquele momento. Eu estou treinando para o Ironman, eu sei que agora eu vou ter que deixar um pouquinho a minha família, a minha parte social, talvez algumas coisas de trabalho do lado, mas é por esse período de tempo. E ok, passou a prova, vou dar prioridade para minha família, vou passear com a minha família. E assim você consegue ter mais longevidade no esporte, a balança não desequilibra e você segue treinando e em paz aí com a sua família, e seus compromissos sociais. E aí a lição que a gente quer levar para vocês é tenham paciência, né? A evolução no esporte ela não é só melhoro para sempre, né? Não, a gente tem momentos bons, momentos ruins, momentos que você vai estar forte, momentos que você vai estar fraco, e assim é esperado e assim é natural que seja, tá? Mesmo atletas profissionais, eles não estão sempre no 100% deles. Não, alguns momentos eles também vão estar destreinados ou menos treinados, isso faz parte de todo o planejamento e toda a evolução, tá? Foque no momento presente, entenda que você faz o esporte. Eu quero que vocês saiam daqui hoje pensando no porquê de cada um de vocês procurar o esporte, né? Por que que eu fui procurar o triatlo? Por que que eu fui procurar a corrida? Cada um de vocês tem o seu porquê. Então, naquela hora que você ficar frustrado, porque a prova não saiu do jeito que eu queria, ou esse treino não saiu daquele jeito que eu queria, ou vocês começarem a ficar ansiosos, né? Pensa nesse porquê que no fundo, todo mundo quer fazer para se sentir melhor, seja mentalmente, seja espiritualmente, seja fisicamente, né? No fim, a gente faz esporte para isso, para se sentir vivo, para se sentir feliz e para se sentir melhor. E para você conseguir isso, você não pode fazer do esporte um fardo, não pode ser um peso, tem que ser uma coisa leve, tem que ser uma coisa que te faça bem. E a gente só consegue fazer isso ser uma coisa leve que te faça bem vivendo, estando presente naquilo um dia de cada vez. Então, eu estou ali fazendo meu treino de corrida, eu não vou ficar pensando na minha reunião, no que eu tenho que fazer amanhã, no que eu tenho que fazer o mês que vem, não. Se entrega para aquele treino, viva aquele momento, e aí você vai encontrar a sua autorrealização no esporte sem se preocupar com o que o outro está pensando, que o outro foi melhor, o que, que o outro postou, o que, que o outro conseguiu, não. Faça por você, tem que ter sentido para você, né? A gente não é uma máquina, a gente tem dias bons, dias ruins, isso faz parte na vida, faz parte no esporte também. Então, vivenciem o esporte de modo que eles façam parte da sua vida para te fazer uma pessoa mais feliz e melhor. É isso. É isso, gente. Vocês querem combinar, perguntar alguma coisa? Alguma dúvida, alguma sugestão? Querem complementar com alguma coisa? Treinadores, vocês que estão assistindo também, vocês querem comentar alguma coisa? Um de cada Ninguém? vez. Um de cada vez. E aí, gente, assim, o nosso propósito do trabalho, a gente gosta muito do que a gente faz. Cada um de nós a gente faz com prazer, porque a gente vive o esporte, é apaixonado pelo esporte, e a gente tenta passar para vocês essa filosofia de passar para vocês o esporte como um estilo de vida de você ser uma pessoa melhor e mais
feliz, independente da prova, independente da distância, independente do objetivo pessoal de cada um. Obrigada, Silvio, gente. fala Foi alguma coisa, ótimo, viu? Silvio? Fala, Cris. Eu tô só agradecendo, já que ninguém quer falar nada, foi ótimo. Obrigada. Fiquei Bom, chocada com essa informação do gelo aí. Vou absorver isso aí. todo mundo faz banheirinha de gelo, um monte de equipe colocando gelinho lá. É, Vocês nunca vão ver a gente fazendo oba-oba com gelo depois do treino. Essa questão do gelo aí, só para complementar, ela é usada, né, muito e ela é muito benéfica em situações completamente diferentes da nossa, né? Ela é usada principalmente em competições de atletismo ou competições que envolvem etapas num mesmo dia. Então, o atleta vai lá, faz a eliminatória, ele tem que descansar 1, 2 horas e ele vai fazer a classificatória e aí a quartas de final. Então, por exemplo, atletismo, isso acontece muito, do Na cara correr natação uma também, né? natação, às vezes rugby de sete, às vezes eles têm 2, 3 jogos no mesmo dia. E aí o cara tem que jogar, entrar na banheira para uma rápida recuperação, evitar o processo inflamatório lá que o Jandosa explicou perfeito. E aí, porque ele vai competir no mesmo dia. Né? Aí virou-se, nossa, o gelo é benéfico. E aí trouxe para vamos sempre entrar no gelo. Então, foi tirado de contexto e trazido para uma realidade que você acaba tirando as adaptações que seu corpo deveria fazer. Exato, nesse tipo de caso é agudo e o nosso a gente quer uma adaptação crônica, né, de longo prazo. A sauna, ela ajuda não só a recuperar, como ela ajuda você se adaptar ao calor. Se você vai fazer uma prova num lugar que é muito quente, ela ajuda bastante, desde que seja uma coisa frequente, né? E também ajuda ela tem benefícios para você melhorar o seu sistema cardiovascular, porque você está na sauna, o seu sangue ele tem que mais quantidade de sangue, né? Por causa do calor. E aí, a longo prazo e de uma forma frequente, ela também ajuda você a ter benefícios cardiovasculares também. ô, Thelma, e tem um horário não, um tempo específico para sauna, assim, por exemplo, treino de Logo depois do manhã treino é ou logo legal, depois do treino? Tá, imediatamente depois, uns 20 minutos. tá. Não precisa ficar uma hora, não, uns 20 minutinhos é suficiente. Ok. Ninguém Obrigada, tem gente. dúvida, gente? Não querem perguntar nada? Aproveitem, que é o momento que a gente consegue explicar as coisas com mais calma para vocês. Thelma, tudo bem? Boa Tudo noite. bem? Tudo bem, aqui é o Guilherme. Tem uma dúvida nos treinos durante a semana, não necessariamente de transição. Então, de manhã eu tenho um treino de natação e depois ali na planilha um treino de bike. Quanto tempo mais ou menos é recomendado de distância, assim, de horas entre um e outro? Então, depende da logística do atleta, né? Não necessariamente esses treinos precisam ser na sequência um do outro, né? Depende da sua logística. Se você tem pessoas que podem fazer um treino de manhã, um à noite, tem pessoas que não podem treinar à noite, tem que fazer os dois na sequência, né? Então, nem sempre, a gente sempre fala, feito é melhor do que perfeito, né? É, isso depende do seu ponto. Por exemplo, tem um atleta que o ponto fraco dele é a natação. Então, eu vou sempre pedir para ele nadar primeiro e não nadar sempre cansado. Então, evitar fazer sempre a corrida primeiro e a natação depois. Então, isso é bem individual, tá? É, é, Idealmente, assim, você rende melhor se você tiver condições de dar um intervalo entre cada modalidade no dia. Então, se você conseguir dar um descanso ali de 4 a 6 horas, você vai render melhor em cada modalidade. Se a sua rotina não permite isso, né, você tem que treinar as duas, uma seguida da outra, aí é exatamente isso que a Thelma falou. Priorize aquela que você tem dificuldade e também a ordem das modalidades do triatlo. Então, fazer primeiro a natação e depois a corrida, se for o caso, ou natação e bike no dia, né? Mas, em geral, faça primeiro aquilo que você tem dificuldade, porque você vai estar um pouco mais cansado na segunda modalidade do dia. exato. Então, por exemplo, o meu ponto fraco é a bike. Se você deixar para fazer a bike sempre de noite, quando você trabalhou o dia inteiro e já está cansado, a bike sempre vai sair mais ou menos, né? Então, pelo menos uma vez por semana, tenta fazê-la de manhã. Estou dando um exemplo, né? Mas o ideal é você priorizar o que você tem mais dificuldade como a primeira atividade do dia, quando você está mais descansado.
Eu acho que Pô, legal. com todas essas restrições, né? Tipo, tem as regrinhas para a gente fazer né, o melhor treino possível, mas entre isso, por exemplo, sua logística permite que você só faça tudo junto, o importante é treinar. E Isso. até entrando nesse ponto, não esqueçam, aliás, quando vocês têm sessões encavaladas seguintes, já passa de 1 hora, vai para quase 2 horas de sessão de treino, se alimentar entre as sessões ou durante elas é importante. E outro ponto, às vezes, né, primeiro ponto, né, plano coaching e tudo mais, vocês ajustam volumes e intensidades específicas com a gente. Ou naquele dia não dá para fazer, minha sessão é 1 hora naquele dia, eu não consigo fazer 1 hora. E foi do nada, assim, chegou lá, você viu que tinha uma reunião, olhou a agenda de manhã, o seu chefe botou uma reunião lá e aquela 1 hora você tem 40 minutos para fazer. Entendam o treino, né? Então, o treino geralmente tem 3 fases, né? A aquecimento, blocos principais, né? Bloco, série, mas tem uma série principal e o desaquecimento. Você não consegue fazer tudo do jeito que está lá? Diminuam nas proporções. Então, aquecimento mantém, mas pode fazer um pouquinho menos. Desaquecimento a mesma coisa e o intervalo, sei lá, são 6 intervalos, faz 4. Mas tá feito, entendeu? Meio treino é melhor que treino nenhum. Então entendam, só não pode fazer assim, já sair na paulada e fazer só a série principal. Seu corpo não aqueceu, você não preparou suas articulações, você não fez um desaquecimento adequado para iniciar o processo de recuperação. Então, assim, pega o treino e encurta o treino. São 3 blocos, faço 2. E aí você mantém o treino, mantém a estrutura, mantém o propósito daquela sessão e consegue adequar ele ao seu tempo. É um exemplo, são 10 de 100 metros na natação. Ai, não vai dar tempo de eu fazer o treino todo. Faz 7, 7 de 100. Você manteve a ideia do treino, né? A ideia fisiológica do treino, só deu uma reduzida na parte principal. Respondemos a dúvida, Guilherme? Pô, ficou claríssimo. Que aula. Muito obrigado, Beleza, gente. imagine. E eu tenho aproveitando, tenho uma dúvida, mais em relação, e aí eu não sei se isso entra mais com nutricionista, enfim, mas pelo menos essa cultura assim de Instagram parece que é moda ver todo mundo tomando gel, né? Então vai fazer uma corrida, ixi, tá tomando um gel aqui, ali. Como que é o feeling assim de quando que você sente, é mais pela percepção de esforço do seu treino, saber qual momento que você tem que tomar o gel, quanto tempo ainda vai durar o seu treino, como que funciona isso? Depende de algumas variáveis. Se você comeu antes do treino ou não, se o seu treino é leve ou se é um treino forte. Então, um treino de 1 hora muito forte, pode ser que você precise se alimentar antes. Um treino de 1 hora muito leve, não necessariamente você precisa se alimentar antes. Conforme vai aumentando a duração, você vai precisando de mais energia. Então, treinos acima de 1 hora e meia, com certeza você vai precisar de usar carboidrato, né? Treinos abaixo de 1 hora, nem sempre, depende da intensidade do treino. Então, isso é bem individual, não tem receita de bolo. O ideal mesmo é que você tenha uma nutri para te ajudar, mas depende da duração e da intensidade do treino, basicamente. Entendi. E é mais na percepção de esforço quando você está começando a se sentir cansado e aí você vai Não. e toma. Não, tem um horário certo. Então, por exemplo, se o treino vai durar 1 hora e meia, deu 20 minutos, você já toma o primeiro gel. Ele tem um fracionamento de acordo com a duração do treino. Ah, Então, por entendi. exemplo, eu vou te dar um exemplo. Tem um aluno que ele fez um treino aí que era séries de potência de 30 segundos, só que ele não viu também no dia anterior que era, ele só ligou o relógio e foi. Só que ele não tinha comido nada antes. E tinha jantado 7 horas da noite, ou seja, ele quebrou no meio do treino. Então tem essa coisa do planejamento também, né? Você saber a intensidade do treino, a duração do treino, para saber se você vai precisar se alimentar antes ou não, durante ou não. Então, se, por exemplo, se o treino tem 1 hora de duração, não adianta nada você tomar um gel depois de 40 minutos, porque já vai estar acabando o treino, né? Esse açúcar vai ser metabolizado, você já vai estar acabando o treino, então não faz sentido. Então, você tem que usar no começo do treino. Então, tem toda essa logística aí, não é muito simples, não. Quanto parece no Tipo, Instagram. você vai ao longo dos treinos, dos tipos de treino, das durações do treino, dos protocolos, com o tempo, né? Você procura orientação agora, mas com o tempo você vai entendendo que tipo de treino precisa do quê e dosando, tá? E a quantidade de carbo também tem um outro fator importante que é o quanto você é capaz de absorver. Então não adianta você ver a pessoa lá. Exemplo meu agora, tá? Hoje eu rodei, a prova eu fiz agora o 70,3 Pucon, eu rodei na bike com quase 110 gramas e eu peso 86 quilos, vai.
Fui para a prova perto disso. Então, assim, é mais do que 1 grama por quilo de peso corporal por hora, né, na bike, e na corrida eu corri com 70 gramas, são 3 géis por hora. Então, a cada 20 minutos, regrado, no posto de hidratação, eu tomava um gel. Se alguém que não está acostumado com isso for experimentar, pode ser que a pessoa tenha desarranjo intestinal facilmente. Até eu tive no passado. Então, isso também é treinável, né? Além das estratégias de nutrição e alimentação, a quantidade que o seu corpo é capaz de absorver e botar na circulação também é individual e, dependendo do caso, treinável para aumentar se estiver muito baixo do recomendado. E essa coisa do gel não é que precisa ser gel, tem outras fontes de carboidrato que dá para ser usado, tá? Tem gente que não suporta gel, aí tem outras, tem bananinha, tem carboidrato líquido, Goma, tem balinha de goma, tem outras formas de você repor energia que não só o gel, tá? É que o gel é mais é, prático, o pessoal usa bastante porque ele é mais prático. sim, seu corpo no final do dia, né, no frigir dos ovos ali, o corpo só fala uma coisa, glicose, né, tem a frutose, mas assim, ele converte açúcar em ATP, é uma máquina de converter tudo que você come em energia. Então, você vai comer o gel, a banana, né, aí a banana, né, coisas sólidas, tem outra variável que é, durante o exercício, você está com todos os seus órgãos, exceto o cérebro e coração, com aporte sanguíneo reduzido. Né? Então, o corpo tira, né, sangue, você tem, sei lá, 4 litros de sangue no corpo. Ele vai direcionar o sangue dos órgãos internos, então do estômago, do intestino, do rim, do fígado, né? Ele vai mudar, através de vasodilatação e vasoconstrição, o aporte sanguíneo para priorizar o músculo que falou, tô pedindo aqui, ó, me dá sangue aqui, que senão eu vou parar. E aí ele diminui, ele nunca para, mas ele diminui o fluxo sanguíneo nesses órgãos. Então ele vai trabalhar mais devagar. E aí você come coisa sólida ou come muito carboidrato, né, estômago, intestino, fala, porra, como é que eu vou digerir isso se eu estou em marcha lenta aqui? Então é importante saber o que funciona bem para você, o quanto você aguenta comer, quanto de carbo você consegue, que tipo de carbo você vai usar. Mais dúvida Fechado. Muito tem? obrigado, viu, pessoal? Valeu. Valeu. Imagina. Ninguém tem dúvidas? Manda aí. A gente gosta de responder dúvidas. Ô, Thelma, eu tenho uma dúvida, Vitor. Tudo bem? Você até tinha comentado sobre a natação, para quem está começando, né, de alguns vícios de academia e né, que tem a natação com relação ao triatlo, né? Quais são os principais vícios aí que vocês enxergam, que vocês olham, até para a gente, né, se atentar aí, e não cair nesses Então, vícios aí para a modalidade? geralmente, quem nada muito em piscina tem o hábito de fazer aquela coisa, aquela natação assim, ó, do cotovelo alto, né? Isso aqui, para longa duração e águas abertas, além de tensionar demais o ombro, toda vez que você faz assim, imagina que você está no mar e está vindo uma marola. Você vai bater o braço de frente com o mar, que não acontece na piscina, tá? Então a gente sempre busca fazer uma abraçada mais aberta, justamente para você passar o braço por cima dessa ondulação do mar e não assim brecando a ondulação. Isso é uma das coisas. A outra coisa é que na piscina a gente não tem o hábito de fazer a respiração frontal e nas águas abertas a gente precisa treinar bastante. Quando a gente fica só na piscina, a gente não tem o hábito de treinar a respiração frontal. Então, uma coisa que a gente tem que buscar fazer na piscina, alguns momentos do treino no aquecimento, algumas séries, para se tornar automático, né? E a outra coisa é essa coisa de. Dificilmente também a gente respira para os dois lados na piscina. Geralmente a gente faz a respiração para um lado só. É importante você fazer bastante série respirando para os dois lados, porque às vezes você está numa prova, você vai precisar olhar para um lugar que não é o seu lado dominante, né? E você tem que ter o hábito de saber respirar para os dois lados. Mas Sol na principalmente cara essa também, né? coisa. Não entendi. Sol na cara também, que às vezes É, você tá nadando e o sol tá forte aqui, você não enxerga nada desse lado, você tem que respirar pro outro, ou marola quebrando, e aí você respira pra cá, você vai engolir água, você tem que respirar pro outro lado e aprender a fazer isso. mas principalmente essa coisa de usar muito a perna como propulsão, né? Na aula de natação, enfim, os professores têm o hábito de fazer as séries batendo demais a perna, e isso a gente evita fazer no triatlon justamente porque a gente tem que poupar a perna para pedalar e nadar depois, para pedalar e correr depois, né? Então a gente orienta para que você aprenda a usar as suas pernas para flutuar o seu quadril e não para deslocar o seu corpo para frente.
Além de Exato, não é, gastar não é que muita, não bate perna, não é que bate não mais bate perna, mas estabilização. você usa mais para estabilizar o quadril em cima da água do que para propulsão, né? Levar seu corpo para frente. Se você bate demais a perna na aula, além de gastar muita energia, você vai ficar cansado para pedalar no dia seguinte ou para o segundo treino do dia. Não, muito bom, Basicamente é ficou isso. claro. Boa, obrigado aí, gente. Imagina. Valeu. Outra coisa que eu percebo às vezes de natação também é aquela respiração perfeitinha, né? De respirar com metade do rosto certinho na água, quando você para de levantar a cabeça, né? Que o pessoal mais iniciante costuma pescoçar muito, né? Vai respirar e faz assim com o pescoço para tirar o rosto inteiro da água e pegar ar. Em águas abertas, tem hora que você meio que acaba fazendo um pouco disso, né? Por necessidade também do mar muito picado, que aí você toda hora vai respirar e você não consegue fazer, né? Não tá planinho, igual um lago quietinho, e tal, para você respirar e você acaba tendo que adaptar a natação para acabar respirando, mas tentar não pescoçar tanto para afundar seu quadril e perder essa estabilidade. Mas é Tem uma mais, adaptação de águas abertas também. tem mais uma coisa que eu esqueci. Nas águas abertas, geralmente a gente tem que ter uma frequência de braçadas mais alta. Pela dinâmica da prova, muitas pessoas, não é um ambiente controlado, né? Tem ondulação, enfim, tem corrente. Então a gente usa fazer uma frequência de braçadas maior. E quando a gente faz aula de natação, o professor ensina deslize, desliza. Aí você pega esse hábito de você não vai fazer isso no mar, impossível, a não ser que seja um mar que não tem nada de onda, né? Então, é outro aspecto que tem que ser treinado pensando nas águas abertas, não só no triatlo, mas natação em águas abertas. Beleza? Fechamos? Então é isso, pessoal. Treinadores querem falar alguma coisa? Depois eu vou colocar uma enquete no grupo para nossa própria. A gente costuma fazer uma reunião assim a cada 2 meses, mais ou menos, para o tema de uma próxima reunião aqui para a gente conversar sobre algum assunto que vocês queiram debater e tirar dúvidas, tá bom? Pessoal, obrigado então pela presença, obrigado Obrigada, gente. Bom pela descanso para audiência. todos. Dúvidas ou se surgir mais alguma coisa, estão com vergonha de perguntar aí, botem lá no grupo social e a gente continua a discussão por lá também. Isso aí. Obrigada, gente. Obrigada, treinadores. Valeu, Obrigada a pessoal. todos. Obrigado Boa Valeu, noite, pela gente. gente. ajuda, Valeu. Obrigado, pelas gente. explicações. Valeu, Valeu. boa noite. Boa Valeu. noite. Valeu.